Diário não oficial do Brasil. Dia 35/366, 4 de fevereiro, ano 2, terça-feira. 1. Como veio para destruir e não para construir, o ex-capitão glorifica o agente laranja, presidente dos Estados Unidos, e sua postura imperialista. Estados Unidos, acima de tudo, é a verdadeira bandeira. 2. Entre as vítimas dessa relação hierarquizada está o agronegócio, sustentáculo do próprio síndico disfuncional. O apoio aos Estados Unidos no caso do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, morto em um ataque ordenado pelo agente laranja, provoca, desnecessariamente, possíveis retaliações nas relações comerciais com os iranianos. Hoje o Irã é o quarto maior comprador de alimentos do Brasil, de milho, soja, farelo de soja, carne bovina e açúcar. O impacto de uma possível perda é de 2,5 bilhões de dólares. Mas quem tem cartão corporativo não se preocupa com o PIB. O lema é: depois de Trump, eu acima de tudo. 3. Descomprometido com o povo que finge conduzir, talvez para o fundo do poço, faz escárnio com a desesperadora situação dos desempregados e doentes. Para os desempregados, diz que vai criar o programa Minha Primeira Empresa, para quem reclama da falta de emprego. 4. E vivendo com toda a família do dinheiro público, entre soldos, aposentadorias integrais, vencimentos de cargos legislativos e executivos, além das rachadinhas, afirma que doentes com HIV são fardos para o sistema de saúde. Quanto somam os custos diretos e indiretos da disfuncional e predatória Bolsa Família para a economia brasileira? Dia 34/366, 3 de fevereiro, ano 2, segunda-feira. 1. O filme brasileiro Democracia em Vertigem continua sua trajetória, contando o golpe misógino midiático jurídico parlamentar com apoio militar que sofreu o país. Incomodada, a rede Goebbels tenta desqualificar o documentário para fazer o seu público desacreditar da história do golpe. Tosca e Primária coloca um dos seus vassalos para atacar o filme de forma sexista e desqualificada. 2. O vampiro articulador do golpe, o Temeroso, o vice-traidor acusado pela Odebrecht de receber propinas ignoradas pelo partido do Lava Jato, está encomendando o seu próprio filme. Vai tentar concorrer, comprar ou sei lá o que, o seu próprio Oscar. Já tivemos antes uma encomenda a um cineasta para aplicar o golpe de apresentar uma versão manipulada dos fatos. Caiu no ostracismo, na prateleira dos golpistas. 3. Não é o único que tenta recontar. O suspeitíssimo secretário de comunicação tenta montar um esquadrão bolsonarista na sua pasta. Recruta pessoas para o serviço público com esse critério e também comanda ataques pessoais à cineasta indicada para o Oscar. Nas duas situações, viola preceitos constitucionais. 4. A resposta correta em linguagem miliciana para esse desvario é: perdeu o Playboy. A história já tomou outro rumo. Dia 33/366, 2 de fevereiro, ano 2, domingo. 1. O dia 33, que é um palíndromo, cai numa data em que também é um palíndromo, 2/2/2020. Durante o século XXI, esse palíndromo só acontecerá uma única vez. A última vez que ocorreu, estávamos ainda na turva era FHC. Foi o dia 20/02/2002. Ainda nesse século, acontecerá a data de 22/2/2022. Tudo muito lindo e palíndromico, cheio de simetrias. E o que significa isso na Terra plana? Que grandes transformações ou revoluções ocorrerão? Infelizmente nenhuma. Só uma curiosidade. 2. Um grande encontro com uma grande delegação brasileira para discutir o neoliberalismo vai acontecer no Vaticano. O encontro convocado pelo Papa tem o tema A Economia de Francisco e vai debater humanização econômica em março. Imagina só partir da constatação de que a economia humana não é humanizada. 3. Com a ideia de tirar a centralidade do dinheiro na economia, com críticas ao mercado colocado como senhor absoluto em alguns países, como este, por exemplo, onde, como já foi apontado em outros momentos, o 1% mais rico do país leva para seus bolsos 28,3% do PIB. O planeta está sendo destruído pelo capitalismo neoliberal e o Papa tem consciência disso. Os participantes da delegação brasileira também, e nisso está incluso a preocupação com o desemprego estrutural.
4. A destruição da vida sobre o planeta Terra, aquele elipsoide, tem sido promovida pelo capital com um discurso que funciona como uma alteração de percepção entre a verdade e a mentira, gerando confusão e rejeição a tudo isso que está aí, nivelando coisas e pensamentos impossíveis de serem colocados na mesma prateleira. 5. Aqui a luta contra a corrupção do conge não foi atrás dos corruptos e, além de proteger os que são parças, inclusive milicianos, contribuiu para desmontar setores fundamentais da nossa economia e promover a desindustrialização. O teto de gastos e o desinvestimento no setor público geraram um Estado ambíguo que é mínimo para os pobres e extremamente complacente para determinadas parcelas da elite. 6. A receita da subversão perceptiva envolve venda de patrimônio público, ausência de regulação de atividades de corporações internacionais, prioridade ao setor financeiro, precarização do trabalho, transformação do judiciário num feroz partido político, parcial e alucinado, e uma pseudonormalidade democrática com todo o poder aos braços armados do Estado que se multiplicam em oficiais e milicianos. Muito debate para Francisco. Dia 32/366, 1º de fevereiro, sábado, ano 2. 1. Começa um novo mês, mas o governo continua velho e deprimente. A necropolítica é a diretriz recorrente. 2. Um grupo de brasileiros na China fez um apelo ao governo para serem retirados do país afetado pelo surto do coronavírus. Diversos países já fizeram evacuação de seus compatriotas para evitar o risco, mas é claro, o presidente do país da necropolítica, que vibrou com a humilhação a que Trump submeteu seus concidadãos, ignora. 3. A BBC News Brasil publicou uma carta aberta em vídeo feita pelos brasileiros que estão em Wuhan, na China, datada de 30 de janeiro e em que pedem para serem resgatados. Somos estudantes e trabalhadores, indivíduos e famílias de brasileiros na China, diz um dos brasileiros no vídeo. No momento em que essa carta está sendo escrita, não há entre nós quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção por coronavírus, afirma outro. Todos os brasileiros terminaram o vídeo dizendo Brasil, casa de todos nós. 4. Mas como sempre quando se trata de salvar vidas, o orçamento não é suficiente. Cabem só alguns. Entre janeiro de 2019 e 5 de dezembro, foram 1.470 voos transportando autoridades e mais de 15 mil caroneiros. Apesar de apenas 30 pessoas serem autorizadas a usar aeronaves da FAB, a média de voos é de mais de 4 por dia. A informação é da coluna Cláudio Humberto do Diário Poder, mas não é para qualquer um. 5. Os usos indevidos de voos da FAB incluem desde a Bolsa Família indo à festa de casamento, 229 viagens a serviço do presidente da Câmara, com direito a 2,1 mil caronas, 22 viagens internacionais do chanceler da Terra Plana, até as peripécias e escapadelas na Itália do famoso ex-secretário executivo e ex-assessor Ioiô. Se apenas parte desses custos fossem devolvidos aos cofres públicos, já dava para ajudar a trazer os brasileiros da China. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, só o deslocamento do ex-secretário executivo para Davos custou aos cofres públicos em torno de 740 mil reais. 6. No país em que os aviões presidenciais transportam cocaína, as pessoas são abandonadas à possibilidade de contaminação e morte em terras distantes. Dia 31/366, 31 de janeiro, sexta-feira, ano 2. 1. Depois de todos os desmontes promovidos pelo Tchutchuca, agora é a vez de desmontar o Estado. Estado mínimo para os outros. É o grande projeto do capitalismo neoliberal que contrata o incompetente Tchutchuca. Incompetente para administrar e eficiente para destruir. Lá vamos nós escorrendo pela reforma administrativa. 2. A estabilidade do servidor público é a nova encomenda. Como fazer uma reforma sem mexer nesse item básico? Servidores efetivos são mais difíceis para pressionar e controlar ideologicamente, têm certa autonomia de pensamento e ocupam lugares onde se poderiam colocar os parças. Os cargos comissionados não devem ser suficientes para tanta rachadinha. Com frase de folhetim, o alucinado anuncia que a economia tem de estar próxima da verdade. Agora que é possível fazer politicamente é outro departamento. Resta saber o que será a verdade no país da terra plana e das fake news. Jornal GGN.
3. E dando continuidade ao aparelhamento do Estado a serviço dos parças e criminosos amigos, o Ministério da Justiça deixa de fora da lista de criminosos mais procurados do país o ex-PM Adriano da Nóbrega, o comandante do escritório do crime. Na lista lançada na segunda-feira com os 26 nomes dos criminosos mais procurados do país, acusados de crimes graves e violentos com mandados de prisão em aberto e ligados a organizações criminosas, para ajudar na captura, o miliciano é poupado. Afinal, como o Estado é mínimo e para os outros, parece que a condenação por crimes também. Carta Capital. 4. Falando em crime, o Banco Itaú se superou. Uma empresária negra, Lorena Vieira, foi sacar o valor de R$ 1.500 numa agência do banco. Os representantes no banco consideraram suspeito que ela movimentasse esses valores na conta e chamaram a polícia. A empresária negra foi retirada da agência por policiais e conduzida a uma delegacia humilhada e escrachada por suspeita de fraude. Carta Capital. 5. O Banco Itaú é aquele limpinho e cheiroso que fez parte do golpe. É aquela empresa que está sendo processada pela Prefeitura de São Paulo por sonegação tributária no valor de 3,8 bilhões de reais. É o banco que teve um lucro de 21,6 bilhões de reais, mas está na lista dos devedores do INSS, com uma dívida no valor de 111,8 milhões de reais. É esse o banco que utiliza a polícia para vomitar o seu preconceito e ódio pela população negra e pelas mulheres, no caso, sob o pretexto de suspeita de fraude. Cite o Poder 360 e Senado Notícias. Dia 30/366, 30 de janeiro, quinta-feira, ano 2. Na borda da Terra plana, deslizamos para um mundo de absurdos. 1. O ex-capitão despudoradamente imita poses de Hitler em frente ao Taj Mahal. Pensa que está de férias e que a imitação vai passar despercebida. Compostura zero. 2. Menos compostura ainda na demissão do amiguinho dos filhos. Usa o rapaz para dizer que está moralizando o governo, exonera exemplarmente para jogar para a plateia e depois renomeia e exonera de novo. O rapaz deve aparecer em algum cargo mais adiante, escondidinho. Depois do transeunte e ocasional oficial, o país inventa o ioiô funcional de cargos públicos. 3. O Ministério Público de São Paulo, depois do exemplo do Partido da Lava Jato, resolve inventar quimeras. Pretendem prender Lula e Boulos, afinal Boulos é candidato, vamos à repetição do método. Além do oportunismo, é a disputa do hall da fama dos procuradores que tergiversam. 4. As negociatas da SECOM continuam repercutindo. Dia 29/366, 29 de janeiro, quarta-feira, ano 2. Hoje é o dia da luta pela dignidade da pessoa trans. É o Dia Nacional da Visibilidade de Transsexuais e Travestis. Líderes dos movimentos de pessoas trans lançaram nessa data, em 2004, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a campanha Travesti e Respeito. Já está na hora dos dois serem vistos juntos, em casa, na boate, na escola, no trabalho, na vida. Blog da Anistia Internacional. As questões das pessoas trans incluem o reconhecimento do nome social, oportunidades de trabalho, acesso ao sistema de saúde e consideração das suas especificidades de gênero. Até mesmo o uso de banheiro, a tosca sociedade construída sobre um pseudo-sistema binário consegue negar. A luta pela igualdade das pessoas em todas as expressões de sua sexualidade não será compreendida nunca pelo ex-capitão que no momento culpa o Planalto, por problemas cognitivos, políticos e de caráter mesquinho. O mundo do transgênero é ordinariamente ignorado e invisibilizado, objeto de confusões com identidade de gênero e orientação sexual, e se torna ainda mais distante nas absurdas tentativas de simplificação da pavorosa ministra da Família, em nome de Já, que tenta transformar tudo em meninos vestem azul e meninas vestem rosa, estimulando a ignorância e o preconceito.